Ben, e sen máis, porque non me toca a mí falar deste proxecto, quería presentarvos a Luís Fontes, Luís Fernando de Oliveira Fontes, que para min é unha honra que estea hoxe aquí. Luís Fontes é doutor en arqueoloxía, especializado en temática de poboamento e territorio, e é unha das persoas, un dos especialistas máis recoñecidos de Portugal e concretamente do norte da Universidade do Miño. El é doutorado pola Universidade do Miño, é director de proxectos da Unidade de Arqueoloxía da Universidade do Miño e, ademais, é membro integrado do Laboratorio de Patrimonio e Paisaxes, Patrimonio e Territorio, tamén da Universidade do Miño, do Instituto de Ciencias Sociais desta universidade. Desenvolve a súa investigación en temas relacionados con paisaxe, poboamento e territorio, con arquitectura medieval e moderna, con a evolución das paisaxes urbanas ou coa valorización do patrimonio. Por lo tanto, ten, como vedes, unha formación e unha carreira profesional de amplio bagaxe que tocan moitísimas temáticas e, polo tanto, creo que vai enriquecer a perspectiva do que hoxe nos conta aquí. É, ademais, responsável de varios centros de interpretación, entre eles este que nos ven presentar hoxe, o Parque Arqueolóxico do Val do Terba, pero tamén do Castelo de Lindoso, en Ponte da Barca, ou do Núcleo Arqueolóxico de Dume, que el mesmo vos pode comentar que en unha semana que ven, terá a segunda inauguración deste centro, que eu vos recomendo que vayades a visitar e se pode dicir a inauguración mellor, non? Sí. Vale, ben, e sen máis, tedes dentro do programa o seu currículum ampliado, se queredes consultalo. Paso a palabra, xa sabedes como funcionan os encontros. Nunha primeira parte, o invitado presentará o proxecto, visualizaremos un vídeo ao inicio e despois teremos un debate. Polo tanto, anímovos a participar e a ter unha conversa fluida a través deste proxecto co profesor Fontes. Boa tarde e moitas grazas. Muito boa tarde para todos. Naturalmente, agradeço genuinamente o convite que me foi feito pela doutora Rebeca e pelo Centro de Cultura Galega. É para mim especialmente uma grande satisfação, é uma honra poder estar aqui e partilhar as nossas experiências no âmbito do património que desenvolvemos na Universidade do Minho e o modelo que a Rebeca me propôs para fazer para ter esta conversa é justamente isso, é criar condições para que se possa conversar, para que se possa trocar opiniões, para que se possa discutir. Naturalmente que isto tem sempre esta parte de apresentação das coisas, é isso que eu vou fazer, eu vou explicar 3 aspectos principais deste projeto. É o seu histórico, como é que surgiu este projeto, depois as condições que se identificaram para que ele pudesse concretizar-se, para que pudesse realizar-se e, finalmente, as perspectivas futuras de desenvolvimento, porque o conceito que me é particularmente caro de conhecimento para o desenvolvimento carrega em si, transporta em si um sentido dinâmico. Qualquer coisa que se desenvolva tem consequências e essas consequências determinam que o desenvolvimento continua, prossegue, encontra novas variantes, novos desenvolvimentos. Portanto, também, este projeto também desse ponto de vista foi uma aprendizagem de que a dinâmica, o sentido dinâmico da vida
também tem que estar nos projetos de investigação, também tem que estar nos projetos de valorização, tem que estar sempre subjacente às atuações que, neste caso, duas instituições principais, que é a Universidade do Minho e o município de Boticas, esse sentido dinâmico e de constante renovação e interrogação e encontrar sempre novas soluções é fundamental, porque é isso que confere sentido aos projetos, a eles serem vivos e estarem permanentemente em renovação. Vou começar com um pequeno vídeo que é o vídeo que introduz os visitantes ao Vale do Terva. É um vídeo, na nossa opinião, particularmente sensível, não tem nada de arqueologia, apesar de se chamar Parque Arqueológico do Vale do Terva, e é um vídeo que também se justificou quando foi produzido, mas hoje mantemos porque continuamos a achar que é bonito, que se justificou porque, eu vou explicar mais detalhadamente à frente, o Parque Arqueológico do Vale do Terva surge na sua fase inicial como resposta à pretensão de se retomar a exploração mineira do ouro. E, portanto, houve necessidade de, apostando na valorização do património e da cultura, transmitir a ideia de que era melhor esse o caminho e não o caminho da exploração mineira. Por isso é que o Pavete tem esta cor dourada, mas o ouro não é o ouro metálico, é o ouro das espigas do centeio, que é a cultura agrária principal das populações da área do Pavete. A área do Pavete é uma área de população agrícola e não de população mineira. E, portanto, houve aqui esta ideia de contrapor ao ouro metálico o ouro da terra. E, portanto, por isso é que o Parque Arqueológico do Vale do Terva são as espigas do centeio. Vamos então ver o vídeo.
Muito bem. Julgo que conseguiram ler as legendas, em que, de um modo muito claro, a opção estava do lado das pessoas. Qualquer projeto que nós desenvolvamos, e este é um aspecto que eu gosto sempre de acentuar, enquanto arqueólogo e enquanto funcionário público, porque eu sou pago pela universidade com dinheiros públicos, entendo e entendemos na Unidade de Arqueologia que tem que haver responsabilidade social, e essa responsabilidade social traduz-se na exigência que nos fazemos a nós próprios de produzir conhecimento, mas de o transferir e de, no objetivo final dessa transferência, estão sempre as pessoas, a população, e neste caso estávamos a estudar um território com alguma dimensão, que não era a nossa terra, era a terra deles, e portanto nós tivemos que assegurar que tudo o que se fizesse tinha que se traduzir em vantagem para as populações locais, independentemente dos grandes desígnios científicos da investigação, que interessa sobretudo, digamos, aos académicos. Isso, em conversas, enfim, depois podemos discutir sobre isso. Há pouco falou-se da questão geracional. Há uns mais jovens que têm mais aptidões para outras coisas, há outros mais velhos. Os mais jovens têm que ainda que aprender, têm que ir conhecer as coisas. Os mais velhos já têm alguma experiência, já conseguem ter uma leitura das questões, digamos, mais despreendida e mais facilmente orientam os seus próprios trabalhos para beneficiar os outros, desde que eles próprios já se sintam bem, digamos assim. Esse é um aspecto interessante digamos, da gestão dos projetos. Dificilmente alguém mais jovem poderia liderar um projeto destes, porque não tinha a experiência que significa trabalhar com muitas instituições, trabalhar com muitos domínios científicos e ter a responsabilidade também da gestão financeira, digamos, dos projetos, e portanto, para conseguir fazer isso também é preciso aprender, ter experiência, e digamos, não é ao fim de uma graduação ou ao fim, digamos, de um mestrado, nem mesmo de um doutoramento que se consegue ter essa, porque ou se esteve a fazer para uma coisa,
ou se esteve a fazer outra. E, portanto, há determinado tipo de projetos com uma dimensão que exige que a liderança seja de alguém que, mais do que ser de um determinado domínio científico, seja alguém que tenha experiência nesta visão, nesta articulação dos vários interesses, não é? Eu organizei esta apresentação e a própria imagem aqui tem a população em cima e a imagem de referência do parque, que são as espigas em baixo. Justamente como eu disse, vou explicar um pouco da história do projeto, como é que ele surgiu, as condições para que ele se concretizasse e depois os desenvolvimentos que se pretende que continue a ter. Esta pequena imagem serve para nos localizarmos. O Parque Arqueológico do Val do Terva é esta área no limite norte do concelho de Boticas. O concelho de Boticas pertence ao distrito de Vila Real e está relativamente próximo da fronteira com a Espanha, designadamente a 10 km de Chaves. A área do PAV tem 60 km quadrados, tem 5 aldeias, 1.300 habitantes, 47 sítios arqueológicos e foi sobre este material, digamos assim, que nós desenvolvemos o projeto. Tudo começou em 1992, com o inventário do património arqueológico do concelho de Boticas. Na altura, os municípios portugueses foram todos solicitados a realizar inventários de património para elaborarem os seus planos diretores municipais. Desse primeiro levantamento surgiu depois em 1985, em 2005, uma nova revisão desse inventário, já com uma componente de identificação do potencial enquanto recurso científico, histórico-cultural, de valorização, de integração nas redes de turismo cultural, etc. E desse estudo foi identificado que o complexo mineiro antigo, de época romana especialmente, do Val do Terva, era como diriam agora os políticos, é um ativo, digamos assim. O complexo mineiro romano antigo era um ativo patrimonial importante, a par dos castros, mas noutras zonas do município. A Universidade foi convidada a apresentar um plano de desenvolvimento, de estudo, conservação, divulgação e valorização desse complexo mineiro antigo, justamente por contraponto a uma pretensão de uma empresa de exploração mineira que queria retomar a exploração mineira naquela zona. Esse projeto foi desenvolvido com fundos europeus e resultou também que o município e a Universidade do Minho entenderam que se devia desenvolver e que deveria dar origem ao Parque Arqueológico do Val do Terva. Esse projeto do Parque Arqueológico do Val do Terva assentou na identificação dos recursos patrimoniais, no desenvolvimento de um plano de investigação em arqueologia da paisagem e na valorização dos recursos patrimoniais. Depois falarei a propósito do futuro, o que é que se pretende continuar a desenvolver. Isto foi o que eu já falei, os vários programas, a revisão do inventário, a proposta de programa para a conservação e a sua aceitação por parte do município. Nesse programa havia alguns aspectos que foram determinantes na sua aceitação e no sucesso da sua realização. Porque nós começámos por identificar as potencialidades e julgo que a circunstância
desse estudo ter sido feito de um modo comparado, isto é, nós comparamos o recurso mineiro antigo de Boticas com outras zonas mineiras do país e mesmo de Espanha. Nós comparamos a zona mineira do Val do Terva com 3 minas, com Las Médulas, com as minas de São Domingos, com as minas do Lousal e com as minas de Gondomar. Porque em todos esses grandes conjuntos mineiros havia projetos de estudo, conservação e de valorização. Nós quisemos saber como é que se fazia, quanto é que isso custava, qual é a estratégia de desenvolvimento, o que é que se deveria fazer primeiro, o que é que não se deveria fazer, os constrangimentos que poderia haver, e um dos principais é a questão da propriedade da terra. E neste caso nós beneficiamos da circunstância de os terrenos da zona da exploração mineira serem maioritariamente baldios, serem, portanto, propriedade pública gerida pelos conselhos diretivos das aldeias, e depois desse passo, digamos assim, de identificar as potencialidades, constatamos que tinha potencialidades científicas, lúdicas e turísticas e potencialidades económicas. Então, fizemos a análise do outro atributo, digamos assim, que como é que eram todos pelos valores, eram iguais, devia haver alguma hierarquização de valores, e chegámos à conclusão que sim. Chegámos à conclusão que naquela área do Val do Terva, de facto, o lugar principal do ponto de vista patrimonial era a zona da exploração mineira antiga. Depois consideramos que os castros eram outro recurso patrimonial importante. Digamos, nesta hierarquização nós pusemos em primeiro lugar o complexo mineiro antigo, em segundo lugar os castros e em terceiro lugar as aldeias, considerando o interesse da arquitetura vernácula, digamos, das aldeias. E as práticas agrárias e de pastoreio, digamos, uma componente de etnografia. Complexo mineiro, em primeiro lugar, pela urgência de confrontar o interesse de retomar a exploração mineira, portanto era necessário dar alguma projeção, e porque verificámos que de facto tinha uma dimensão tal, tanto do ponto de vista das características, das modalidades da exploração, como pelos vestígios associados, povoados, chamemos-lhe assim, povoados mineiros, sistemas hidráulicos, etc., e pela sua dimensão, é um espaço muito grande, nós achamos que era de facto um sítio muito importante. E porque depois, nesta consideração, também olhamos para os castros, mas o norte de Portugal, tal como na Galiza, cada aldeia tem um castro. Há aldeias que até têm mais do que um castro. E um castro não é propriamente, desse ponto de vista, não é propriamente algo extraordinário, quer dizer, a quantidade de castros reduz a sua valorização, não é? E daí, apesar de nós considerarmos naquele caso particular, que nesta área de 60 km², da cabeceira do Vale do Rio Terva, nós temos 9 povoados fortificados da Idade do Ferro. Estão todos juntos. E esse é um aspecto interessante do ponto de vista da investigação, porque leva a questionar a possibilidade de haver povoamento especializado na Idade do Ferro, já orientado para a exploração de recursos minerais. Portanto, é um aspecto muito interessante. E as aldeias, enfim, porque as aldeias, sendo muito importantes, mas a patrimonialização das aldeias onde vivem pessoas, para nós é um aspecto muito sensível. Nós não queremos, nós não entendemos as aldeias ainda com práticas tradicionais como reservas, onde se vai ver o típico. Não, as populações têm direito a ter todo o conforto e todos os benefícios que a sociedade moderna oferece, mesmo vivendo nessas aldeias. E a sua patrimonialização, para nós,
não é feita através das materialidades propriamente das casas, impedir que mudem uma janela, que as alterem, não, a patrimonialização reveste uma perspectiva, digamos, émica, tem que ser a população a orgulhar-se, a conhecer as suas características para conseguir facilmente transmitir que o seu modo de vida, o facto de estar ali, é algo de bom e que é algo que os outros querem conhecer e que querem partilhar, independentemente de uma casa ter uma porta de alumínio e a casa ao lado ter a porta de madeira. Isso, quando a população entender bem o valor das práticas tradicionais de construção, dos equilíbrios, digamos, energéticos nas habitações, que paredes de pedra sempre é melhor do que as paredes de tijolo. Quando eles entenderem e assimilarem bem isso, são eles próprios os agentes da conservação do seu património. Para nós, achamos que isso é mais correto, é melhor do que ser imposto legislativamente do exterior, que a partir de agora está classificada a aldeia e vocês não podem mexer mais nada. Portanto, são alguns aspectos muito, muito interessantes e que foram refletidos por nós, não é? As opções de valorização. Depois houve necessidade, estando identificadas as potencialidades e hierarquizadas, o que é que se devia valorizar? E então a opção foi criar um centro de interpretação numa das aldeias, que é a aldeia central, a Bobadela. Central e por uma razão muito prática. Nós perguntamos, em qual das aldeias é que nós devemos localizar o centro de interpretação? Porque o centro de interpretação pretende que seja uma espécie de porta de entrada no parque. Agora são 5 aldeias, todas com uma tradição de autarcia muito forte, são elas que se governam a si próprias, e para, digamos assim, tem essa cultura de cada aldeia é que se governa, fazem aquilo que eles chamam os ajuntamentos, os cabeças de casal, quando é preciso tomar decisões para a comunidade, são os cabeças, independentemente do espectro político e de haver os procedimentos políticos dos partidos, essas coisas todas, mas quando é para decidir coisas a sério para a comunidade, o presidente da junta convoca as pessoas, reúnem no largo do Forno, ao centro da aldeia, e os cabeças de casal participam e é que decidem. Cabeças de casal, portanto, pode ser homem como pode ser mulher, não é? Não são só os homens que decidem. Se o cabeça de casal for a mulher, é a mulher que participa na reunião e é a mulher que decide. Todas elas, a nossa preocupação era, cada uma das 5 aldeias queria que o centro de interpretação fosse na sua aldeia. Portanto, e nós tivemos que gerir este desejo de cada uma ter qualquer coisa. E conseguimos, face aos estudos que fizemos e à avaliação que fizemos, que uma aldeia teria a valorização de um sítio arqueológico, outra teria a valorização de outro sítio arqueológico, uma teria o centro de interpretação, outra teria há de ter um centro de arquitetura tradicional e, portanto, cada uma delas terá a escolha. Bobadela, como está ao centro do parque, do ponto de vista geográfico, funciona exatamente como ponto, como rótulo de distribuição dos visitantes. É mais, em vez de estar num extremo, e isso suscitaria que o visitante só passava pelo extremo e depois podia não ir mais, aqui, ao penetrar no parque, a ir ao centro do parque, a partir desse centro depois pode ir para onde quiser, e a aldeia que está ao centro é a aldeia de Bobadela. Para além disso, era uma casa, a antiga casa paroquial, que estava abandonada, muito bonita, e que foi recuperada justamente para instalar o centro de interpretação. Portanto, também foi uma maneira de investir na recuperação de um edifício que era um referente para a população, porque sendo a casa paroquial, era dos paroquianos, e portanto foi recuperar uma casa que estava abandonada e que portanto adquiriu uma nova função. Tudo isto se faz porque passamos meses e anos inteiros no território. As equipas de arqueologia, neste caso, estão 7 meses por ano em boticas, só lá não estão no inverno, não é? Portanto, estão lá em permanência, alugam casa, dinamizam a economia, tudo
tudo que é dinheiro de financiamento do projeto é todo investido no PAVT, ou no território do PAVT. Portanto, todos esses elementos contam na hora de se fazerem escolhas. E por isso é que aparece aqui a questão das opções de valorização como sendo um passo fundamental na elaboração do projeto. E depois, em função disso, as propostas de atuação, que passaram pela classificação dos sítios, porque em Portugal, julgo que aqui haverá algumas situações semelhantes, em Portugal a mobilização de recursos financeiros para investir no património está legalmente e juridicamente dependente de haver um reconhecimento prévio, uma classificação do património como tal, como imóvel de interesse público, monumento nacional ou sítio de interesse público, etc. Donde um dos primeiros passos, a primeira pactuação foi elaborar as memórias descritivas para a classificação, para depois poder beneficiar de financiamentos para esses sítios classificados. E desenhar projetos de conservação, porque muitos dos sítios são sítios que estavam sujeitos a ameaças, neste caso florestação e mecanização, digamos, da agricultura. São as duas ameaças principais que, sobretudo hoje, a florestação, na sequência dos incêndios, que conduziu a que se desenvolvessem planos de florestação com muita urgência e a urgência é sempre má conselheira, faz com que as coisas não aconteçam bem. E, portanto, a primeira coisa foi classificar, desenhar projetos, planos de conservação, desenvolver investigação com estudos e projetos, criar infraestruturas e instalar equipamentos e depois o que é habitual nestas coisas, mas que é importante, mas que já não é connosco, digamos, da arqueologia propriamente dita neste sentido, que é a promoção, a divulgação, ao fim e ao cabo, aquilo que nós chamamos a propaganda. Depois é preciso espalhar aos quatro ventos que existe ali um valor patrimonial, que há um projeto, que há coisas interessantes para ver, para visitar, etc, etc. O projeto foi sempre participado, todas as ações que nós fazemos no PAVT, quando incidem no território de uma aldeia, porque ainda funciona assim, as populações são muito ciosas do seu território, há uma identidade muito grande com aquilo que é deles e o que é dos outros. Sempre que alguma ação incide no território de uma aldeia, nós vamos à aldeia apresentar o trabalho que queremos fazer. Vamos explicar e conseguimos que eles nos ajudem e nos participem e sejam eles depois sempre os primeiros defensores do património, porque quando acontece alguma coisa telefonam-nos, avisam, foi frequente numa determinada altura, quando estávamos a trabalhar na zona das minas, telefonarem-nos a dizer que estavam a cortar carvalhos e que estavam a cortar sobreiros e, portanto, lá ia uma equipa verificar se havia autorização para cortar as árvores, se não havia, enfim, e tudo isso funcionou pelas próprias pessoas. A sinalética que foi colocada, houve situações em que há um ou outro habitante menos sensível destruiu a sinalização. Foi a própria população que identificou quem é que fez isso e obrigou a repor as placas, a sinalética toda. E, portanto, não se apresentou queixa à polícia, não se fez nenhum processo. A população, ela própria, mobilizou-se porque ela se identificou com o projeto. E só se identificou com o projeto porque nós vamos lá falar com eles, vamos-lhes explicar. Este é um aspecto também bem interessante, que é a necessidade dos vários responsáveis terem capacidade para falar para diferentes níveis de destinatários. Não é? Eu hoje estou a falar aqui com vocês, são da área, estão sensíveis a isto. É diferente eu falar com um pastor ou com um lavrador e é diferente eu falar isto numa assembleia académica ainda mais especializada, não é? Que é só para iluminados, não é? Portanto, é necessário
construir discursos explicativos para diferentes níveis. É como na escola. Há a escola primária, há a escola secundária, há a universidade, portanto são diferentes níveis. Os livros são diferentes, os professores são diferentes, não é? E a maneira como se explica é sempre distinta. E isso é importante também nestas questões do património, como em tudo, também ter essa capacidade e reconhecer que é necessário fazer assim. Não é? O Vale do Terva é, como eu já disse, é a cabeceira, verdadeiramente é a cabeceira do Rio Terva, esta parte do parque arqueológico, não é? E que nós começámos por identificar os seus recursos e nós, há aqui outro aspecto que eu tenho que o dizer antes, a nossa perspectiva é muito devedora da Carta Europeia da Paisagem. Isto é, a paisagem é algo que resulta da interação dos seres humanos com o meio ambiente porque o meio ambiente é diverso, porque os seres humanos são complicados, a paisagem é complexa. E a paisagem de hoje não é necessariamente a paisagem de ontem, nem de há um século atrás, nem de há 5 séculos atrás, nem de há 1000 anos atrás. Mas a paisagem de hoje, na nossa perspectiva, é o resultado dessas paisagens todas, de modelos de exploração do território diferentes, de estratégias de ocupação diversas e, portanto, por um lado, a arqueologia usa a paisagem porque a paisagem guarda as marcas materiais dessas várias ocupações e, portanto, permite construir um conhecimento sobre a evolução da paisagem, mas também tem que se conhecer o recurso natural, digamos assim, e nós investimos muito nisso. Convidamos biólogos para fazerem o inventário da fauna e da flora, porque também são participantes da paisagem, não é? É preciso conhecer que tipo de flora é que há, que tipo de fauna é que há, porque isso também é um recurso, também faz parte, digamos, da paisagem. E por razões operativas nós distinguimos património natural, património cultural, etc. Mas verdadeiramente essa é uma distinção operativa para nós conseguirmos falar e para explicarmos, porque a paisagem é isso tudo, é composta por isso tudo. Se quiserem é aquilo que chamam a visão holística da paisagem, em que todos os domínios de saber têm que ser convocados para se compreender paisagem e para se projetar paisagem, porque a ambição última de todos estes trabalhos é nós projetarmos paisagem, a paisagem para o futuro. Como é que nós queremos que a paisagem do futuro seja? E o nosso contributo é através do conhecimento e é através da transferência desse conhecimento para os decisores locais, para a população local, que dos modos diversos como apreende esse conhecimento, faz propostas de paisagem e faz ações diferentes que vão dar origem a uma paisagem que nós temos a ambição que seja uma paisagem mais sustentável, onde as pessoas sejam mais felizes. O objetivo sempre principal de todas estas atuações é que as pessoas vivam bem, se sintam bem com a vida que possam ter, neste caso, naquele território. O objetivo é sempre esse, as pessoas devem viver para se sentirem felizes. O património natural foi objeto de estudo, tudo isto está publicado, são alguns daqueles livros que eu tenho muito gosto em oferecer ao Conselho de Cultura Galega e trouxe e ficarão cá para a vossa coleção. Tudo isto é publicado, tudo isto é apresentado publicamente, é entregue gratuitamente à população, são os únicos que têm direitos aos livros gratuitos, é a população do Pavo que recebe os livros todos. Eles têm todos os livros e podem estar a par, digamos, dos últimos resultados das investigações que se vão fazendo. A fauna permitiu, de repente, num território que era desconhecido, nunca ninguém se tinha debruçado, digamos, com atenção sobre estes sítios e sobre estas coisas. E de repente é um território que está entre
as duas grandes zonas fitogeográficas, a zona atlântica e a zona continental, e de repente percebe-se do inventário de 60 km² que tem 480 espécies de animais, o que é uma coisa extraordinária. Algumas delas em vias de extinção, outras ameaçadas, fazem parte do livro vermelho, etc. Portanto, de repente, a paisagem começa a ganhar valor, começa a ganhar significado, e as pessoas começam a perceber, nós temos aqui coisas muito interessantes, não é? Neste caso, do ponto de vista da fauna. Neste momento já produzimos um guia do pesquisador da fauna, para além do Atlas, em que com esse guia qualquer visitante pode ir identificar as várias espécies de animais, os dejetos que os animais deixam, as pegadas, etc, etc. Portanto, há uma publicação mais erudita, que é o Atlas da Fauna, e depois há uma publicação, digamos, para o viajante particular, para o visitante que vai lá procurar coisas, etc. Não é? São linguagens diferentes mesmo em termos depois do que resulta, não é? A própria ilustração tem desenhos muito apelativos, etc, que é diferente de um atlas que tem que seguir aquelas regras de publicação, etc, etc. A flora também 780 e tal taxas. De repente, a população percebeu que vinha alguém de fora para estudar e que valorizava coisas que para eles eram normais, não é? Sobretudo, por exemplo, ao nível das ervas medicinais, não é? As pessoas sempre usaram estas ervas para fazer chás, para curar maleitas, etc. E de repente aparecem uns académicos da universidade que vêm de um grande centro urbano e que lhes dizem, vocês têm aqui umas coisas fantásticas, extraordinárias, e as pessoas dizem, sim, todos os dias a gente lida com isso. Agora, eles têm que aprender na sua relação com os visitantes, a explorar isso do ponto de vista, está a ver, nós temos aqui coisas muito boas, e depois têm que contribuir para a conservação dos meios ambientes que proporcionam estas variedades vegetais. E isto ajudou-nos a perceber desde logo também uma coisa que eu sempre tinha intuído, mas não tinha comprovado. É que a paisagem é tanto mais rica, tanto mais complexa, quanto maior interação houver entre populações humanas e meio ambiente. Onde não há populações, há, na minha opinião, o erro de pensar que a renaturalização da paisagem, do território, do wilderness, que é uma coisa que vai possibilitar o aparecimento de animais livres, selvagens, etc. O que se tem verificado é que é exatamente o contrário. Quando deixa de haver população humana, o território é ocupado por invasoras, por plantas invasoras que eliminam a diversidade anterior, porque quando há populações que se relacionam com o território, com este processo tradicional de agricultura, pastoreio, etc., essas populações têm a consciência plena da necessidade de manter esse equilíbrio com a natureza e com aquilo que a natureza oferece. Essas populações não destroem a natureza e têm práticas que potenciam a diversidade. No Val do Terva tem tudo, desde lobos e javalis, a veados, a cervos, a texugos, como tem galinhas e coelhos e carneiros e ovelhas e burros e cavalos, tem tudo. Se de repente se tirar a população, provavelmente só ficam meia dúzia de texugos, ficam os lobos, alguns coelhos que sobrevivam aos lobos, e a paisagem é toda ocupada pelo tojo ou pela giesta, porque não há floresta que resista às invasoras que assaltam os campos que anteriormente foram agricultados, porque quando se abandonam os campos, não são as árvores que vão para ocupar os campos, são plantas, são herbáceas e são as arbustivas, são essas que ocupam, e então fica uma paisagem absolutamente monocórdica, não é? E com menos biodiversidade do que se tivesse populações. Esse é um aspecto muito interessante e que está hoje a conduzir a reflexões profundas sobre
se deve ou não promover, digamos, a regeneração natural, digamos, das paisagens, etc, etc. O que é verdade é que a população vegetal, a cobertura vegetal de hoje não é a mesma de há 100 anos, nem de há 500 anos. E os estudos que nós fizemos mostraram bem isso. E vamos ver, as zonas de mineração, de época romana, implicaram o desbaste de toda a floresta que havia ali à volta. E aquela floresta, os restos de floresta que nós ainda temos, neste caso no Vale do Terva, já é floresta posterior ao século VIII. Não é floresta de há milhares de anos, isso já não existe, não é? Isto vai sempre transformando, não é? Tem este recurso e tem o outro, património natural e património cultural. E para nós sempre a identificação do património cultural sempre são as pessoas que produzem cultura e portanto é essa a imagem. Mas neste caso nós demos particular atenção à arqueologia. Por via da arqueologia nós conseguíamos fazer uma aproximação à história da paisagem, portanto à história da sequência da ocupação, na perspectiva de encontrar as causas ou as explicações mais aceitáveis para explicar a paisagem atual. Não é? E daí começamos por fazer o reconhecimento de todos os sítios arqueológicos, que acabou por se traduzir depois num atlas de arqueologia, que também já foi publicado e apresentado, e entregue à população, com reações muito interessantes. Muitas das pessoas conheciam, a população do Terva tem um relativo bom conhecimento dos seus sítios arqueológicos. Não tem, uma interpretação correta do significado desses sítios arqueológicos. As minas são as minas dos mouros, os castros são os castelos dos mouros, as gravuras rupestres, por exemplo, não sabia, todos eles, quando nós as publicamos e as mostramos, todos eles sabiam, é isso. Todos eles as conheciam, mas não faziam a mínima ideia que tinham algum interesse arqueológico ou algum interesse cultural. O que é muito interessante. Conhecem tudo, porque conhecem para o território, não conseguem interpretar e valorizar. E as publicações, o nosso trabalho, serve justamente para isso. Isso é que é o conhecimento a ser transferido. Nós estamos-lhes a explicar o que é que nós achamos que são as coisas, e aqui não é uma questão de ser alguém de fora que venha explicar, não, eles têm alguns deles que também já foram para estudar para outros sítios. A população do Terva já foi imigrante, não é? Eu costumo dizer, a brincar, que é uma das populações mais cosmopolitas que eu conheço. Eu sou capaz de ir numa aldeia do Terva e de repente, se eu vou com um alemão, há alguém na aldeia que fala alemão. Se vou com um inglês, há alguém na aldeia que fala para inglês. Se for com um francês, a mesma coisa. E de repente, no largo da aldeia, eu tanto posso estar a ouvir falar alemão, como inglês, como espanhol, como francês, etc. Porquê? Porque parte desta população, tal como na Galiza, nos anos 60, 70 do século XX, houve um grande surto migratório. Mas a maior parte deles regressou. Não é? E hoje, e apesar de terem imigrado, sobretudo por razões económicas, tiveram a oportunidade de ver outros mundos, de conhecer outras coisas e de ver como nos outros países valorizavam muito pelo património. E essas pessoas são hoje muito receptivas a que nós façamos estes estudos e lhes mostremos e lhes expliquemos que, afinal de contas, eles também têm aqui um património importante, por um lado porque é o deles, que depois ganha significado, mesmo comparando com o dos outros países, porque a arte rupestre, enfim, aparece por toda a Europa, os povoados da Idade do Ferro aparecem por toda a Europa, os romanos estiveram por toda a Europa, portanto, de repente consegue-se valorizar o que é diferente e particular no Vale do Terva e transmitir esta dimensão de globalização que hoje toda a gente ambiciona, e de repente eles percebem que a globalização, eles fazem parte da globalização, não é? Mas depois a globalização é boa
pela procura. A oferta não pode ser global, a oferta tem que ser diferenciada. Ninguém vai ao Val do Terva beber uma Coca-Cola. A Coca-Cola bebe-se em qualquer lado, mas pode ir ao Val do Terva ver um povoado para a Idade do Ferro ou ver as minas romanas da Idade para o Ferro, não é? Portanto, aquilo que tem que ser oferecido é algo que é único, porque é isso que no mundo inteiro toda a gente procura algo de único para conhecer. A procura é global, a oferta deve ser, na nossa opinião, particular, deve ser única, exatamente para ser objeto de procura. São 47 sítios arqueológicos de todas as épocas, com destaque. Eu aqui vou mostrar só os principais, senão eu ficava aqui o dia inteiro a conversar sobre isto, mas não pode ser. 8 sítios com gravuras rupestres. Curiosamente, estamos na bordadura daquilo que em Portugal se chama Trás-os-Montes, a zona interior, que se achava que não tinha representações de arte rupestre deste tipo, que é classificada pelos especialistas como atlântica. De repente nós temos no interior, a 170 km do litoral, temos arte atlântica. E isso é muito interessante porque obriga, do ponto de vista da investigação, a rever todos os modelos interpretativos que criam separações estanques entre o interior e o litoral. De repente a gente começa a perceber de facto a importância das bacias hidrográficas, das grandes vias interiores que atravessam a península e que, portanto, ao Val do Terva, já naquilo que é a província de Trás-os-Montes em Portugal, de repente tem arte atlântica, o que significa que havia trânsito, havia comunicação, havia muito mais do que aquilo que se pensava. Tem 9 povoados fortificados, são as coisas habituais, com as grandes muralhas, recintos, várias linhas de muralha, etc, etc, uns maiores, outros mais pequenos. Eu aqui repito só isto porque, de repente, este é o maior castro, tem contas oculadas de pasta de vidro e tem ídolos em anfibolito. Tudo isto são coisas anteriores ao século V a.C. E alguns deles de tradição dita púnica. De repente, o que é que estão a fazer elementos que os arqueólogos classificam como de tradição púnica, o que é que estão a fazer no interior, neste caso de Portugal, não é? Numa zona onde não é suposto que haja influência púnica. O que é verdade é que lá está. E o lado bom da arqueologia é este, é que nos dá as materialidades. Não fui eu que levei a conta no bolso e que a pus lá. Apareceu nas escavações, estava lá, faz parte, digamos, do sítio. Portanto, no século V a.C. e eventualmente antes, há populações a circular com influências múltiplas e, portanto, também por isto nos convoca para as questões da contínua transformação, da miscigenação, da mistura, da característica, digamos, multicultural, digamos, destas populações e destes processos. Estamos sempre a cair, é uma expressão que nós usamos, estamos sempre a cair na evidência de que as coisas estão sempre a mudar, de que há trocas, de que há contactos, de que as coisas não estão paradas. Pode haver determinados períodos que há uma certa inércia, digamos, nos processos de ocupação, muitas vezes por via, digamos, dos sistemas de organização sociopolítica, mas o que é verdade é que mais rápido nos sítios, com maior expressão noutros, as coisas estão sempre a mudar, vão mudando. E nunca permanecem, digamos, tal qual. Eu costumo dizer, se fosse assim, nós ainda continuaríamos a fazer fogo com 2 pedras, e já não é assim que a gente faz fogo com 2 pedras, não é? As coisas mudam, nós estamos a fazer as coisas de maneira diferente, não é? E perceber isso na paisagem é um desafio,
porque não estamos a falar de uma coisa pequena, estamos a falar de territórios mais ou menos vastos, com muita população, às vezes com pouca, e a paisagem que se nos oferece é o resultado justamente de todas essas interações no tempo longo. Não é? Isso é um aspecto que eu julgo que é muito importante. Os castros, como o Castro de Sapelos, que é um dos mais interessantes, naquele anterior vimos que tinha ocupação no século V a.C. Neste, de repente, vemos que já tem uma ocupação do período romano da República, não é? O que é que isto significa? Estamos a documentar materialmente momentos de contacto de culturas, que as coisas mudam. Não é? Temos um povoado da Idade do Ferro fantástico, que é o Castro de Sapelos, e de repente chegam lá os romanos, ou há contacto com os romanos, que se traduz no tipo de aparelho da muralha, que é já revelador de contacto com um aparelho, digamos, modulado. No Castro de Sapelos nós temos casas redondas com apêndices retangulares e quadrados. Materialmente é a explicação do contacto, não é? Temos casas redondas só, temos casas quadradas só, e temos casas redondas com apêndices, com anexos quadrados ou retangulares, que é extraordinário. Portanto, é a materialização das interações culturais, não é? E depois temos a época romana, que, para além deste contacto com as populações, digamos, pré-existentes, introduz depois um outro modelo de exploração económica, sobretudo dos recursos minerais, não é? E é então que os romanos já começam a ocupar a zona do Val, a zona próxima das minas, e criam equipamentos, instalações, justamente para ordenar essa exploração económica dos recursos. Abrem grandes estradas, ou melhor, renovam provavelmente as vias naturais, estruturando-as, possibilitando uma comunicação mais rápida, e definitivamente um dos objetivos era explorar o ouro, porque nestas construções que nós colocamos a descoberto, encontramos justamente os cadinhos de fundição do ouro, ainda com as pérolas de ouro, digamos, nos cadinhos. Portanto, estamos mesmo perante um sítio romano construído para fazer a gestão do processo de produção do ouro. E depois, como nós dizemos também, em jeito para a brincadeira, foi com este ouro que saiu dali que se pagou a cidade de Brácara Augusta, que se pagou a cidade de Aqua Flávia, e depois brincamos mais, dizemos que se pagou para o Coliseu de Roma. Portanto, quando alguém quiser devolver para os monumentos aos donos, era bom que devolvessem aqueles monumentos todos, digamos, para aqui, porque foi daqui. Enfim, isto são depois aquelas brincadeiras que a gente diz, mas que deixa de ser brincadeira quando nós, por exemplo, em Braga, vemos que durante o Estado Novo, 1958, foi construído um novo estádio em Braga, o Estádio Municipal de Braga, num modelo, digamos, clássico, elítico, com uma entrada, com uma tribuna, em granito, e o Mussolini ofereceu ao município, ao Ayuntamento de Braga, uma pedra com uma decoraçãozinha do Coliseu de Roma. Foi a prenda do Mussolini, não é? Apetecia dizer agora assim, pá, não dá nada mais do que o que não devia ter dado, porque aquelas pedras são quase todas nossas, fomos nós que as pagamos, digamos assim. Mas estão a ver como de repente a gente pode orientar para o discurso, se o quiser, também para, digamos, para fazer as pessoas refletir sobre os modelos de organização sociopolítica, porque isso também é importante, porque quanto mais capacidade, este é o meu lado, digamos, mais ideológico de tratar estes assuntos, quanto mais as populações tiverem conhecimento, maior capacidade reivindicativa têm para exigir que organizem ou lhes proporcionem todas as condições que se reivindica para quem vive na cidade.
não é? Nós queremos que as pessoas vivam bem, com todo o conforto e as condições no campo, porque nós, os urbanos, nós precisamos desta gente. As cidades, sem os territórios de montanha, sem os territórios agrários, as cidades são um pavor e colapsam. Portanto, nós precisamos deles e temos que os tratar bem, e até por uma razão muito simples, é lá que cai a água toda a água que chove cai toda nas montanhas, e é daí que depois vai para as cidades, não é? E portanto, se não se tratar bem das montanhas, e o tratar bem implica ter lá gente que consiga estes equilíbrios com o meio ambiente, nós depois vamos ter, nós também, uma vida pior, mesmo estando a 200 km ou a 300 km, que tem importância esta relação entre aquilo que aparentemente é o mundo rural, o interior, e o litoral urbanizado. Hoje, a interdependência entre mundo urbano, litoral e mundo aldeão do interior é absolutamente crucial. Essa interligação existe, tem que se manter, tem que ser potenciada e tem que ser melhorada, não é? Tem que ser melhorada para conseguirmos todos ter uma vida mais interessante. As Batocas é este edifício, só uma parte é que foi para escavada. É o tal edifício onde se fazia, onde se produziam os lingotes de ouro, e as zonas de mineração têm esta dimensão e esta configuração. Tem galerias de vários tipos, hoje são lagoas, que é a zona de extração a céu aberto que foi abandonada e, portanto, hoje acumula água. E foi este sítio que nós conseguimos classificar como um sítio de interesse público. Como veem, são estes três, 1, 2, 3, é a maior área protegida de património arqueológico que existe em Portugal. Okay? São quase 10 km quadrados de território que foi dito, aqui isto é um sítio de interesse público. E isso foi a condição principal para a gente impedir ou limitar numa primeira fase a pretensão da exploração mineira, e com tudo o resto que fizemos conduziu ao abandono da pretensão de explorar o ouro. Hoje já foi assumido publicamente e legalmente que não é possível explorar mais o ouro ali. E digamos, esse já foi um bom resultado para nós, do ponto de vista que ficámos mais tranquilos, até porque era um paradoxo estar a investir no estudo, na conservação e na valorização, e já vamos ver quanto é que isso custou, e depois aceitar que alguém viesse para destruir aquilo tudo. Portanto, não podia ser. Portanto, tudo isto foi feito às vezes com algum dramatismo, com algum desgaste, porque estas coisas são assim, mas o objetivo era sempre este. Nós temos que demonstrar que a nossa aposta de desenvolvimento, sendo diferente, é melhor. Não é? E julgo que conseguimos isso, especialmente com o contributo da população. Não é? Vou-vos contar para um episódio. Houve uma vez que a empresa de mineração, que estava a fazer os testes, as sondagens, para ver se tinha ouro, muito ou pouco, um dia, inspirado por nós, porque nós sempre que fazemos coisas envolvemos a população, etc. Então eles convidaram a população para comer um porco no meio da aldeia. À noite, pagaram um porco, puseram um porco a assar e convidaram a população toda. Metade da população foi comer o porco. Parte da outra metade, e para essa aldeia, foi roubar o equipamento da empresa de mineira à zona das minas. Não é? Foi uma coisa, enfim, eu agora posso dizer isso, foi fantástico, não é? Não se podia dizer isso na altura, não é? Mas absolutamente revelador de como também aquela população, e é preciso aprender para lidar com elas, tem estes dois lados de sim senhor e tal, a gente participa e até faz, até lhe vende umas coisas, até lhe vende o porco e tudo, mas depois vai pelo outro lado e cria-lhes grandes dificuldades. E a empresa percebeu que não tinha a população do lado deles. O município, o executivo municipal, político, também percebeu e acabou depois por decidir, de facto, dizer que não é autorizada a exploração mineira. Isso foi muito bom, porque nós agora, deste ponto de vista, já ficamos tranquilos e agora vamos
fazer outras coisas, não é? E que foi o que começámos a fazer, a desenvolver outros projetos, outras áreas científicas, a dinamizar, a fazer congressos, colóquios, animações, eventos culturais, sempre arranjando dinheiro para gastar lá. É essa, a filosofia é essa, arranjar dinheiro e vamos gastar o dinheiro aqui, porque é isso que faz com que as pessoas lá fiquem. Não é? Porque as pessoas têm que ter atividade económica, porque ninguém vive do ar nem do vento, não é? As pessoas têm que ter coisas. Contratamos na aldeia pessoas para cortar o mato dos castros. Os castros são limpos todos os anos faz-se um corte. Isso é pago à população lá, que é ela que vai fazer esse trabalho, não é? É uma maneira de eles... Ao fim e ao cabo, eles começam já a tratar o património arqueológico e os sítios arqueológicos como se fosse uma espécie de jardim que tem que ser mantido. Isso é uma condição fundamental, que é a limpeza dos sítios, dos acessos, dos caminhos, tem que estar tudo em condições para que se possa visitar, para que se possa reconhecer. E hoje, muitas vezes, são eles próprios, quando chegam visitantes às aldeias, são eles próprios que dizem, e vocês conhecem isto, se quiserem eu levo-os lá. E são eles que depois vão levar as pessoas a visitar os sítios arqueológicos. Eles já sabem o que é, já se identificam, têm orgulho no património que têm, então já são eles os primeiros guias, digamos assim, para ir visitar o património. Sendo que também pode acontecer o contrário, também pode acontecer que vão encontrar justamente aquele habitante que não gosta nada disto e não acha piada nenhuma a isto. E então esse é capaz de os conduzir ao contrário, de os meter por uma estrada que vai para o monte e que não vai para lado nenhum. Não é? Mas isso é o normal desses projetos, digamos assim. Bem, na Idade Média a paisagem muda completamente, porque deixa de ser o recurso mineral o suporte da economia e passa a ser para a agricultura. E as aldeias atuais do Pavete foram todas fundadas no século XIII. Na sequência, digamos, da definição de fronteiras entre Portugal e Galiza, Castela, Leão, aquela região foi fortificada, tanto do lado galego como do lado português. E em Portugal foi o Castelo de Montalegre, o Castelo de Chaves e depois Monforte de Rio Livre. Foram os 3 castelos do Afonso III, estamos em pleno século XIII, que decide instalar lá castelos e criar, portanto, uma ocupação permanente no sentido de depois vincular o território à coroa portuguesa. É um processo, aconteceu ali assim, aconteceu noutras zonas da fronteira, em várias regiões daquilo que é hoje Espanha, o processo foi exatamente para o mesmo. E as aldeias que hoje subsistem são exatamente essas aldeias, Ardãos, Bobadela, Nogueira, Sapelos e Sapiãos, que têm origem no século XIII, estão bem documentadas. A partir daí nós temos documentação já relativa à própria evolução da aldeia, à população, ou à governação, etc. Mas são economias agropastoris. Já não é o ouro que é a razão da ocupação. E a paisagem, portanto, altera-se completamente. Um castelozito que teve uma vida efêmera, que só se justifica exatamente nesse processo de definição de fronteiras, digamos que está do lado de cá, de um pequeno rio que faz a fronteira com os limites depois daquilo que veio a ser a fronteira para a espanhola, a fronteira galaico-portuguesa, mas que é revelador da existência de poderes locais que fazem a gestão destes espaços, não é? E depois uma síntese que ajuda a compreender de facto como a paisagem se vai alterando. Na Idade do Ferro, a dominância da ocupação é as meias encostas e as comiadas. Em época romana, a zona central do vale em torno dos recursos minerais. Na Idade Média, as aldeias baixam todas para o sopé, não para o vale, mas exatamente na transição da encosta com o vale, é aí que se instalam as aldeias para medievais. Por uma razão também muito importante, para promover o aproveitamento total, digamos, das chuvas que limpam a aldeia e levam os restos orgânicos todos para os campos. É um processo de adubagem, digamos, natural. As aldeias estão sempre em zonas de transição das encostas para o vale. E depois, a época moderna, a paisagem que nós hoje temos
é a paisagem que foi estruturada basicamente na Idade Média. Não é a paisagem romana, nem é a paisagem castreja, não é? Hoje temos as marcas da ocupação romana, as marcas da ocupação castreja, mas essas são só isso, são só marcas. A estrutura do povoamento, a organização económica, digamos, da exploração dos recursos é completamente diversa, não é? E isto é dinâmica, isto é a mudança. Uma demora mais tempo, outra demora menos tempo. Aqui teve esta expressão, noutros sítios pode ter outra expressão. O que é que isso significa? Cada sítio tem que se estudar, tem que se investir na investigação para se conseguir produzir, digamos, um conhecimento adequado. Depois apostamos, conhecido isto tudo e feita a investigação, apostamos na criação das infraestruturas. Este é o centro de interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Tervo, a antiga casa paroquial, onde se instalaram recursos expositivos que explicam tudo isto que eu lhes expliquei, e com mais coisas, com os inventários todos, com meios multimédia sofisticadíssimos. A maior surpresa das pessoas que lá chegam é como é que aqui no meio desta aldeia tão isolada, como é que de repente tem tudo do mais sofisticado que há. Tem ecrãs multitouch, tem projetores sofisticados a dar imagens para gigantescas, tem vídeos, tem isso tudo. Até tem uma simulação de uma mina, que as pessoas andam por dentro da mina e essas coisas todas. Tem tudo ali, e as pessoas, e foi tudo desenhado partindo sempre deste pressuposto. Isto que eu vou montar aqui, que a equipa, neste caso da Unidade de Arqueologia, vai montar, primeiro tem que ser entendido pela população daqui. Se eles não entenderem o que nós estamos aqui a montar, então isto não funciona bem. Quer dizer que há qualquer coisa aqui que não está bem. E, portanto, tivemos também o contributo da população. Nós temos lá uma parte que é a da cobertura vegetal. Foi a população que ofereceu as árvores, foram eles que ofereceram as peças mais significativas, o miliário, foram eles que o entregaram. Uma ara romana, foram eles que a entregaram para estar ali, não é? Portanto, eles são participantes também da própria construção, porque assim aquilo é deles. Obrigaram o Executivo Municipal a assinar um compromisso a dizer que depositavam as peças no Centro de Interpretação do PAVD, mas as peças pertenciam ao povo de Bobadela. E o Presidente da Câmara, o Alcalde, assinou, sim senhora, as peças pertencem ao povo de Bobadela, que é o povo da aldeia. Este é um aspecto muito interessante, tem que se lidar com isso. Eu não posso chegar lá, não, isto é património nacional, isto é de nós todos. Não é, porque para ele ser do povo quer dizer que é de todos, quer dizer que ninguém individualmente se pode apropriar da peça, não é? E confesso-vos que eu prefiro que as peças sejam do povo de Bobadela do que ser de um museu regional ou de ser de um museu nacional qualquer, onde eu não tenho exatamente a garantia de que as coisas vão ser bem conservadas e que estão sempre vigilantes em relação ao espólio. Não é? Este é um aspecto, isto para mim foi uma aprendizagem, porque de facto eu próprio tive que aceitar, claro, mas a minha perspectiva era, eles é que deviam decidir como é que queriam que fosse feito, e portanto foi assim que eles escolheram. Não, nós pomos lá e queremos pôr, mas tem que um papel a dizer que isto é nosso, pacífico, e isso resolveu-se. E o que é verdade é que lá estão as peças e são eles próprios que vão levar lá as pessoas, estão a ver ali as peças e tal, não é? E se porventura a peça desaparecer, eles dão logo por ela, não é? Descobrem logo e sabem logo, atenção, para onde é que foi a peça, não é? Foi um processo, desse ponto de vista, muito pedagógico, não é? Criámos infraestruturas de visitação, plataformas para ver a paisagem, abrigos para observar os animais na natureza, junto a lagoas que são nichos ecológicos, onde se pode ver toda a espécie de avifauna a nidificar, depois a crescer, etc, etc. Criámos rotas, percursos vários para visitação, tudo sinalizado. E depois, esta parte que eu também acho que também é importante quando se fala disto, que é falar quanto é que custa para uma coisa destas e quem é que paga, não é?
E isto é só relativo a 2010, 2014. O projeto foi cofinanciado pela Europa e há aqui 2 aspectos que eu gostava de salientar. Um é que o município de Boticas, o Ayuntamento, participou com cerca de €500 mil, 500 mil euros. A Universidade do Minho participou com 180 mil euros. A Universidade do Minho também paga para fazer parte destes projetos, não é? Com o fundo europeu, deu 1.807 mil. 750 mil euros são impostos diretos para o Estado português. Não me venham dizer que investir em património não dá dinheiro. Dá dinheiro. O Estado português ficou com quase 50% do dinheiro do projeto. Portanto, o Estado português, indiretamente, é quem dá o dinheiro à Câmara de Boticas e à Universidade. O Estado português recebeu mais do que o que deu. Portanto, ficou a ganhar. Foi um investimento, se quisermos usar esta linguagem, rentável, deu lucro. Agora, a pergunta é, investir em cultura é para dar lucro? Tem que dar lucro assim? É que normalmente nas conversas que se tem, gastar dinheiro na cultura que não serve para nada, ou que não é rentável, ou que não é nada. Estes números mostram bem estas coisas, é rentante, não é? Sendo que o resto dos outros 1 milhão de euros foi gasto lá, a construir o centro de interpretação, a construir as passadeiras, a contratar arqueólogos, portanto, tudo o dinheiro dinamizou a economia. Eu já não entro em linha de conta, isto são impostos diretos, simplesmente por concorrer ao fundo europeu, o município e a universidade pagaram IVA. Só o IVA são 23% em Portugal. E depois, os IRS e os IRCs e a animação da economia nos restaurantes, nas casas que são no alojamento, etc, etc. Nós não fizemos essas contas. Só impostos diretos do facto de executar o projeto dá 700 mil euros para o Estado português. Esta demonstração serviu para quando nós tínhamos lá os secretários de Estado e os senhores ministros, ainda que mais, para eles reconhecerem que de facto podiam continuar a gastar dinheiro em Boticas e a financiar os projetos e o desenvolvimento, digamos, dos projetos. Não é? E é este projeto que nós temos para o futuro. Já está definitivamente fixado Parque Arqueológico de Val do Terva, paisagem cultural, é para aí que nós vamos, já não temos a preocupação da exploração mineira, vamos procurar desenvolver as investigações noutros domínios, já desenvolvemos um projeto de investigação povoamentos e paisagens no Val do Terva, que foi financiado pela Universidade do Minho e pelo município de Boticas, em cerca de 200 mil euros nos últimos anos, terminou o ano passado. Dinamizamos a investigação no domínio da biologia, da hidrogeologia, porque é preciso reconhecer os recursos hídricos. A água é um elemento determinante nas opções das populações pela sua fixação e vai ser no futuro um recurso disputado por populações que nem sequer lá moram. E, portanto, nós temos que conhecer os recursos hídricos do Val do Terva, a qualidade e a quantidade. Enfim, o estudo que foi feito diz que a água do Val do Terva é muito boa e tem muita água. Portanto, tem água para vender, se quisermos pôr as coisas assim. Mas isso pode ser uma fonte de rendimento futuro. E se houver, por exemplo, uma aposta no recurso água, estão a ver como isto vai alterar. Até uns séculos foi o ouro, durante outros séculos foi a agricultura e de repente pode ser a água a justificar a ocupação do território. Não é? Este é um aspecto muito interessante, porque é que a população se fixa num território e não tem que ser exatamente sempre pela mesma razão. E aí tem que se contar com os desenvolvimentos tecnológicos. Não é? Nós hoje conseguimos fazer a agricultura numa estufa. Okay? Provavelmente não precisamos daqueles campos todos, mas se quisermos um produto com determinadas características, se calhar até podemos fazer na mesma no campo, mas aí alguém vai ter que o pagar, porque
O lavrador que vai trabalhar a terra, que vai arar, que vai semear, que vai acompanhar o crescimento, que vai colher e que depois vai moer, fazer farinha e fazer um pão extraordinário, não pode viver na miséria. Tem que ter dinheiro para pôr os filhos a estudar, tem que ter dinheiro para ir ao médico, tem que ter o hospital próximo, não pode andar 5 horas até chegar para o hospital, tem que ter escolas, tem que ter essas coisas todas, não é? Este é, parecendo que não tem nada a ver, o nosso projeto PAV também está interessado nisso. É assim, é para isso que serve estas coisas todas, senão não serve para nada. Senão para que é que a gente anda a gastar dinheiro com isto do património? Nós só gastamos dinheiro com o património porque isto pode ser bom para as pessoas, especialmente para as que lá estão, de quem nós gostamos que lá estejam, porque nos oferecem uma paisagem bonita, saudável e nos acolhem com simpatia. E portanto, se eu quero ter lá as pessoas, elas têm que também estar lá felizes, não podem estar lá constrangidas, não podem ser, digamos, decoração numa aldeia, digamos, very typical. Isso não pode ser assim, não é? Portanto, tudo isto é isso que nos move, é isto que nos faz mexer, é isto que nos faz estar sempre empenhados e também às vezes com dissabores, com amarguras, como há sempre com algumas coisas, mas sempre com este objetivo último, e este, porque é um bom objetivo, faz com que a gente resista, como nós dizemos à população. Nós envolvemos de tal maneira a população que elas aceitaram ser fotografadas. E no centro de interpretação tem um grande painel com os rostos dos moradores da área do Pavete, aqueles que aceitaram participar. A verdade é que primeiro participaram 50, depois quando viram as fotografias todos os outros quiseram participar também quiseram ter lá a sua cara, e publicámos um livro com todas as fotografias de todos os moradores do Pavete que quiseram ser fotografadas. 210 pessoas. E isto foi a prenda de Natal deles. O livro foi lançado no dia 24 de dezembro. No dia 24 de dezembro entregamos um livro a cada uma das pessoas que foi fotografada. Não queiram saber o entusiasmo que isso, com que isso foi feito e a satisfação que eles tiveram e o que isso de bom nos trouxe. Nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos. Eles acreditam em nós. Têm confiança em nós. Não é? Também até à primeira falha, não é? Também tem uma cultura muito exigente, não é? Mas o que nós conseguimos foi absolutamente extraordinário. Conseguimos a confiança da população. São eles acreditam em nós e aceitam as nossas propostas. Perguntam, questionam, mas têm aquela confiança de se nós dizemos que é bom para eles, eles acreditam e aceitam. Agora, depois temos que ter um perfil que dê satisfação a essa responsabilidade e a essa vontade de fazer também bem e fazer direito, não é? Infraestruturas, vamos criar uma Casa das Memórias. A população de uma das aldeias tem uma espécie de museu rural, um espólio etnográfico que a própria população recolheu. Nós propusemos-lhe criar um espaço com mais qualidade, mais bonito, e então recuperamos uma das casas mais bonitas da aldeia e é aí que vai ser instalado aquilo que nós chamamos Casa das Memórias, porque são as memórias das pessoas. As pessoas, uma deu uma balança, a outra deu uma máquina de filmar, eles faziam teatro e tinham máquinas de filmar no século XX, o outro deu um cabeçalho de boi, socos, ferragens, todos eles dão as coisas, aquilo é deles, é a casa das memórias deles, como eles passaram alguns episódios, e são eles que vão administrar este núcleo expositivo. Quem vai ter as chaves são as senhoras, que são as tutoras, digamos, do Museu Rural, não é? O que é que isso permite? Não ter funcionários, não gastar dinheiro com funcionários, que não é fácil, e abre a qualquer hora, porque as pessoas estão lá na aldeia, não é?
basta tocar à campainha ou chamar pelo telefone, olha, venha-me abrir aqui, e lá vem uma senhora abrir o núcleo museológico, não é? Enfim, esta é a razão principal de nós fazermos estes trabalhos, é a população, novos e velhos, mais velhos do que novos agora neste momento. Mas é um trabalho que é como o trabalho da teia da aranha, tem que ser feito assim, com muita paciência, agarrar as pontas todas para que nada caia, não é? Com o objetivo último, digamos, de deixar um património para as gerações que vêm a seguir, que é isso que nos interessa. O que nos interessa agora são os que vêm a seguir é que vão ter que trabalhar. Muito obrigado.